Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dispneia, certo? Aí você vai falar assim, Giovana, pelo amor de Deus, tá faltando uma aula do M2, que é sobre exame físico da cabeça e pescoço, olho, nariz e garganta. Eu sei, sabe, eu sei. Mas, gente, sendo sincera pra vocês, não estou confiante em fazer essa revisão. Vou falar abobrinha, com certeza. Aí você vai falar assim, como assim, Giovana? Gente, a gente não teve uma aula prática sobre esse assunto. Então, pra mim, é muito difícil. Primeiro, é uma aula muito grande. Pra mim, deveria ser mais distribuído pra gente poder falar sobre cada assunto de maneira mais adequada. Do jeito que aconteceu, foi muito corrido. Achei muito difícil de aprender todos aqueles termos desconhecidos. Agora, no segundo período, que a gente vai focar 100% em exame físico, eu acho que eu vou ter uma oportunidade maior de aprender essas coisas. Por isso que eu preferi esperar um pouco mais, para eu ter esses assuntos no segundo período, para eu poder abordar com mais autoridade. Agora eu sinto que eu sou uma pangona completa nesse assunto. Não sei nada. Vou admitir, não vou mentir para ninguém. Não estou confiante em falar sobre esse assunto, então não irei falar, certo? E é isso, galera. Esperem aí que no segundo período vai ter aula sobre isso que eu vou aprender, nem que for na marra, entendeu? Porque agora que vai ser focado 100% em exame físico, se não tiver prática, eu vou arrebentar e vou chutar o pau da barraca, mas tá bom. Então é isso. E eu ainda tenho que ter tempo para abordar um pouco sobre tutoria, fisiologia, que também são assuntos interessantes que eu gosto de falar sobre. E eu não posso fazer isso se eu estiver presa numa aula que eu não sei nada. Beleza? Então vamos pro que eu sei. Dispneia eu sei bastante, então vamos embora. Vamos lá começar nossa aula agora, depois de 2 minutos de enrolação, sobre dispneia realmente. O que é essa dispneia? É um sintoma referido, a pessoa vai chegar lá, doutor, tô com muita falta de ar. E aí você vai fazer uma anamnese muito bem feita nessa dispneia para você entender, primeiramente, o que causa essa dispneia. Essa dispneia, ela surge em qual contexto? Depois você faz algum tipo de atividade física? É quando você tá quietinho, você tem repouso? É quando você deita em alguma posição específica? Ou tem alguma posição específica que você deita que alivia essa dispneia? É muito interessante a gente fazer esse tipo de análise, porque, por exemplo, a dispneia aos grandes esforços é aquela que surge após esforços acima dos habituais. Então, eu vou ali dar uma corrida em volta do lago, entendeu? E eu senti ali uma dispneia. É uma coisa normal, principalmente se você não é uma pessoa muito atlética. Acontece comigo com bastante frequência. Mas agora você tá ali subindo uma escada, sei lá, com 10 degraus. E aí você chegou no final da escada e você sente dispneia. Opa, isso aí já é uma dispneia aos pequenos esforços, entendeu? Então, assim, meio preocupante, sabe? Uma pessoa super sedentária com um problema, né? Cardíaco, pulmonar, etc. Então é interessante a gente fazer esse tipo de análise. Então, que nem eu falei, existem os graus de esforços e as dispneias, que significam coisas a partir daquilo que você está fazendo. Então, se você está tendo um esforço acima do habitual, é normal que você sinta dispneia. Então, você não vai preocupar muito com uma pessoa que sente dispneia após correr 2 quilômetros seguidos. É uma pessoa, assim, que tá ali tendo um esforço muito acima do que ela tá acostumada. Então, é lógico que ela sinta dispneia. O coração, o pulmão dela não estava preparado para esse tipo de esforço. Agora, os dispneias aos médios esforços é um tipo de dispneia que surge quando você tá ali fazendo uma atividade que você já estava acostumado a fazer e você sente ali uma dispneia. Antes você fazia sem dificuldade, agora você já sente dispneia. A gente já pode ali ter alguma alteração, que nem eu falei. Quando a gente fala de dispneia, a gente pensa na maioria das vezes de algum problema pulmonar ou cardíaco. Mas pode ser também alguma disfunção hormonal, pode causar também, certo? Então é interessante a gente já fazer a análise, já é um sinal ali pra você ficar meio alerta. A dispneia aos pequenos esforços já é assim, cara, alguma coisa precisa ser feita. Porque a pessoa, ela tá penteando o cabelo, ela tá vestindo uma blusa e ela tá sentindo dispneia,
Essa pessoa, ela tá com um problema grave, é uma pneumonia, alguma coisa assim. E a dispneia em repouso, cara, a pessoa já tá ali pedindo arrego. Precisa ser ajudado o mais rápido possível. A dispneia parossística noturna já é uma coisa muito interessante. A gente percebe ela muito em pacientes um pouco mais acima do peso, né? Um paciente acima do peso normalmente vai sentir dispneia. Essa dispneia, ela normalmente está associada ao ronco. A gente percebe que, mas a pessoa ronca porque ela tá muito cansada. Cara, pode ser sim, mas normalmente está associado ali com uma dificuldade, dificuldade de entrada de ar, alguma coisa que está obstruindo ali, seja as vias aéreas ou seja o pulmão. Normalmente, pessoas mais cheinhas, elas tendem a ter mais, gordura visceral ali, que vai apertar o pulmão dela, principalmente na hora que ela estiver deitada. Que a gente tem ideia que a pessoa ela vai estar ali com a ação da gravidade, a gordura dela vai estar toda para baixo. Mas quando ela deita, é normal que a gordura ela tende a se espalhar ali, né? A pessoa fica um pouco mais reta. Então, essa gordura ela vai ir um pouco mais para cima e vai ali apertar o pulmão da pessoa, né? Então, é normal que pessoas mais cheinhas, elas tenham, né? Elas ronquem mais pela dificuldade de passagem de ar e também tenham dispneia, certo? Mas é só pessoa gordinha que sente dispneia parossística noturna? Claro que não. Tô dando um exemplo, né? Porque é o mais claro que a gente tem. Lembrando que obesidade é doença, tá? Também precisa ser tratada. Beleza, agora vamos aqui para as posições, beleza? A gente tem a posição ortopneica, aqui, ortopneica, posição trepopneica e posição platipneica. Beleza, o que é a ortopneica? A pessoa, ela sente dispneia quando ela tá deitada, quando ela tá em pé. Normalmente, ela não sente quando ela tá deitada. Ela sente, que nem eu falei do caso, por exemplo, da dispneia parossística noturna. É um tipo de ortopneia. A pessoa, ela sente dispneia deitado. Como ela tá dormindo, isso não vai causar tanto... Como é que fala? Como é que é o nome, gente? Não vai causar tanto desconforto pra pessoa, né? Mas vai ter ali uma dificuldade ali para respirar, sim. A trepopneia é quando a pessoa está em decúbito lateral e ela sente dispneia. Isso ocorre principalmente em caso de derrame pleural e pneumotórax. O que é esse derrame pleural e pneumotórax, né? Vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é essas coisas. A gente tem duas pleuras que revestem o pulmão da gente. A gente tem a pleura visceral e a pleura parietal. Visceral vem de víscera, então essa pleura ela tá grudada no pulmão. Então tem o pulmãozinho, tem a pleura visceral. Tem um espaço entre essas duas pleuras, que é chamada de cavidade pleural. Essa cavidade pleural, ela preenchida pelo líquido pleural. Beleza, que vai ali, né, facilitar o movimento de respiração ali e a movimentação das pleuras. E aí vai ter a pleura parietal. É normal que isso aí aconteça. No entanto, a gente tem um tal de derrame pleural e pneumotórax, que vai ser o derrame pleural, vai ser a presença de líquido, que vai ser a presença na maioria das vezes, de água nesse espaço, e pneumotórax vai ser a presença de ar. Por que isso dificulta muito? Porque ele vai, né, dificultar a expansabilidade ali do pulmão, então vai dificultar a respiração. Então, o que a pessoa... a pessoa tem um derrame pleural à direita. Normalmente, a pessoa ela vai deitar pra direita, tipo assim, ela vai deitar do lado direito dela, pra ela poder respirar melhor do lado esquerdo. Não entendi, Giovana. A pessoa, ela tá com o derrame pleural do lado direito, certo? Então, ela tá ali com muito líquido, certo? Então, vai dificultar ali a expansabilidade do lado direito. Então, quando essa pessoa ela expandir, tipo, ela tá em pé e ela vai expandir os dois lados do pulmão, é normal que ela sinta... Nossa senhora, dificultou isso aqui, que ela sinta uma dificuldade maior de expandir o lado direito dela. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai deitar do lado direito, porque aí o pulmão dela não vai... o pulmão direito dela não vai precisar encher tanto. E ela vai permitir uma expansabilidade maior do lado esquerdo para ela conseguir respirar sem desconforto. Espero que eu tenha conseguido explicar isso aí, beleza? Tá.
Tô falando muito rápido. Tá me dando dispneia, isso é preocupante. Tô brincando. Tá, vamos lá. Plastiapneia é a dispneia na posição sentada, que alivia quando a pessoa tá deitada, normalmente associada à insuficiência cardíaca congestiva. Hipovolemia. O que é hipovolemia? É nível baixo de plasma no sangue. Então a pessoa tá ali, perdeu muita água devido a alguma coisa. Ela vomitou muito, ela teve uma diarreia muito forte. Então ela tá hipovolêmica. E cirrose, né? Que é uma inflamaçãozinha, né? No fígado. Mas por que essas coisas causam dispneia quando a pessoa ela tá sentada? Beleza? Primeiramente, insuficiência cardíaca congestiva. A gente tem ideia que quando a pessoa está sentada, ela está dependendo muito ali da ação da gravidade, né? Quando a pessoa ela tá deitada, a gente tem a ideia de que ali ela tá toda retinha. Então, não vai ter tipo ação da gravidade para agir ali na pessoa, né? Então, ela vai conseguir movimentar o sangue de maneira mais adequada com menos esforço do coração dela. Se ela tá sentada, ela tá ali com muita exposição, ela tá reta, ela tá na horizontal, entendeu? Então, assim, dificulta um pouco mais. Faz sentido se a gente levar isso em consideração. Hipovolemia. Obviamente, se tá com pouco líquido, vai dificultar ali, né, a chegada de oxigênio ali nas regiões. Obviamente que a gente pensa que uma coisa mais sólida vai ser mais difícil de mexer. E cirrose, cara, cirrose, velho. Se ferrou seu fígado, meu amigo, ferra com a tua vida toda. Mas vamos lá. Do ponto de vista do aparelho respiratório, as causas de dispneia... Nossa senhora, tá difícil. As causas de dispneia podem ser divididas em atmosféricas, obstrutivas, parenquimatosas, tóraco-pulmonares, diafragmáticas e pleurais. A gente vai explicar cada uma delas, certo? Bom, primeiramente a gente vai falar de causas atmosféricas. O que é causas atmosféricas? Como assim? Grandes altitudes. Porque quando a gente está em grandes altitudes, a atmosfera tende a ser mais pobre em oxigênio. Então, a gente vai ter ali uma dificuldade de captar, né, o oxigênio para levar pro resto do corpo, né, da gente oxigenar o sangue para a gente poder ali fazer a oxigenação certa de todo o tecido. Aí, então não vai ser tipo uma causa patológica, né? Não vai ser algum problema no seu pulmão ou no seu coração. Vai ser realmente alguma causa ali exógena que está causando esse processo. Causas obstrutivas, normalmente elas tendem a ter ali uma causa patológica, porque você vai ali reduzir o calibre das suas vias respiratórias e vai prejudicar, né, a passagem de ar. Pode ser algum corpo estranho que obstruiu? Pode ser algum corpo estranho que obstruiu. Pode ser, que nem você falou, da pessoa, ela tá, por exemplo, com frio. Sim, porque quando a pessoa ela tá com frio, a gente tende a ali fazer uma redução do calibre, tanto das nossas vias aéreas, quanto dos nossos vasos sanguíneos, né? Então, é comum que a gente tenha uma dificuldade para respirar quando tá muito frio também, devido a esse processo. Causas parenquimatosas, né? Que são as infecções, né? Que agem ali reduzindo a área de hematose de modo intenso. Então, você vai reduzir realmente a área de hematose. O que é a área de hematose? Essa troca, né? De oxigênio por dióxido de carbono, né, na maioria das vezes. Então pneumonia, fibrose, enfisema, né? O que é enfisema? É ar no parênquima, né? O parênquima é a área funcional do pulmão. Então, se a gente tem ar nessa parte funcional do pulmão, que nem eu falei, vai impedir ali a troca de gases eficiente. Fibrose vai causar ali um processo de cicatrização. Então, você teve que fazer alguma cirurgia ali e aí a sua cicatrização foi meio bosta. Obviamente vai dificultar ali, vai diminuir a sua área de hematose. E pneumonia, a bactéria vai impedir, né, que ocorra de maneira adequada. Causas tóraco-pulmonares. Bom, tóraco-pulmonares ele vai reduzir ali a movimentação
da sua caixa torácica. A gente sabe que a gente expande muito durante a inspiração e aí também a gente reduz muito. Então, tudo que vai interferir ali nesse espaço que tem que expandir, né, a nossa caixa torácica, ela vai impedir também uma respiração bem eficiente, né, bem confortável. Então, a fratura de uma costela pode fazer isso? Pode. Se for escoliose, que foi aquilo que a gente estudou, né? Que a pessoa ela é corcundinha e como eu falo, a coluninha toda tronchinha, assim. Então, obviamente, ela vai comprimir um dos pulmões, né? Se ela tá com ali uma escoliose, ela vai ali dificultar, assim, o processo de movimentação. Alterações musculares, como mioses, mialgia intensa, tem uma doença que eu não tô lembrando agora como que chama, que ela realmente trava os músculos respiratórios, principalmente o diafragma, paralisia, né, do diafragma, que aí a pessoa, que a gente sabe que o diafragma é o principal músculo relacionado à respiração. Então ela trava o diafragma e aí a pessoa não consegue realmente fazer essa movimentação de maneira adequada, certo? Isso entra na parte tóraco-pulmonar? Entra, mas também entra na parte de causas diafragmáticas, né? Pode ser paralisia, hérnia, né? Quando algum órgão tá passando no lugar onde não deveria. Elevações únio ou bilaterais. A gente tem isso quando a gente tem ascite, que é a presença de líquido na região abdominal, né? Que a gente tem excesso de líquido nessa região abdominal. É o mesmo contexto da gordura, né? Na pessoa gordinha, também ele vai comprimir também os órgãos internos, né? De certa forma. Hepatoesplenomegalia, né? Que é o aumento do baço e do fígado. E gravidez, que a gente tem ideia também que a gravidez, ela vai ali comprimir todos os órgãos, principalmente o pulmão. Beleza? Beleza. Causas pleurais, que nem eu falei, né? Pneumotórax, que é extravasamento de ar para o espaço pleural. Derrame e pleurite, que é inflamação, né? Infecção nessas pleuras. No derrame, eu coloquei aqui uma observação que cuidado com pacientes com problemas renais e cardíacos na hora de administrar soro. Porque normalmente a gente administra soro para um paciente desidratado, certo? Certo. Só que o paciente que ele tem algum tipo de problema renal ou cardíaco, ele não vai conseguir retirar de maneira adequada essa hidratação que ele está recebendo. Então, vai causar ali o extravasamento de água para onde der, entendeu? Então, para onde que vai dar? Talvez pro pulmão, entendeu? Por isso vai causar um derrame pleural. Beleza. Causas cardíacas. Isso aqui é o mais preocupante mesmo, mais difícil de resolver. Insuficiência cardíaca, estenose da válvula mitral, que é tipo o orifício da válvula mitral, né? Fica estreitado, que dificulta o fluxo sanguíneo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, problemas cardíacos ali vão dificultar levar, né, esse oxigênio para o restante do corpo. Então, o corpo vai entender, cara, não tá chegando ar nos órgãos de maneira adequada. Aumenta essa respiração aí, que o problema deve ser na respiração. O corpo vai tentar suprir essa dificuldade com outro processo, que talvez ele não entenda que é um problema, assim, do coração. Então, ele vai tentar ali fazer, né, com que você aumente. Por isso que é interessante a gente falar que normalmente causa dispneia, né, com causas cardíacas, normalmente ela vai ocasionar uma taquipneia, né, que é um aumento da frequência respiratória. Muito comum. Então, se o paciente chegar, doutor, tô com dificuldade para respirar e eu tô sentindo que eu tô respirando muito mais, parece que eu tô afobado. Quase 100% de certeza vai ser uma causa cardíaca. Beleza? Causa neurológica, hipertensão intracraniana. Causa psicogênica, né? Está relacionada ali a ataque de ansiedade, síndrome do pânico, pessoa que tem ali, que tem tipo uma crise de ansiedade, ela tende também, né, a aumentar a frequência respiratória e ter dificuldade para respirar, uma coisa comum. E, ok, vamos lá. E aqui, nessa segunda página aqui, eu coloquei só um pouco mais abrangendo cada região, né, que pode ser ali interferida. Não tem nada que eu já não tenha falado, beleza?
E a gente tem aqui só que a gente precisa falar é dessa escala de dispneia MMRC. Muito interessante a gente lembrar disso aqui, certo? A gente vai lembrar do meio, certo? A gente vai lembrar como é que você aprendeu isso aqui, Giovana? A gente lembra do meio, certo? O que que é o meio? A pessoa anda mais devagar que a pessoa da mesma idade que ela e ela precisa parar para respirar e caminhar no próprio ritmo no plano, certo? Então a pessoa ali, ela tá andando normalzinha, beleza, mas ela tem que parar algumas vezes para poder ali respirar. Esse é o 2. Qualquer coisa que seja melhor do que isso vai ser acima, né? Então a pessoa, dispneia é só os grandes esforços. A gente pode perceber que é até 0, porque isso é uma coisa normal de acontecer. Aí a pessoa, anda sem andar rápido ou subir uma ladeira. Também é uma coisa mais normal? É uma coisa mais normal, mas pessoas que têm algum tipo de obstrução ou deficiência, né, nessa parte cardíaca pode também causar, por isso que é 1. Entendeu? A gente decora sempre o meio e aí o que for melhor do que isso a gente tende a entender que vai ser subindo, o que for pior que isso a gente tende a entender que vai ser descendo. O pior caso em si é, muita falta pra fazer uma coisa muito banal que nem, vestir ou tirar a roupa. Entendeu? Por isso que é extremo. Caraca, eu falei 20 minutos. É normal que eu esteja com dispneia aos grandes esforços. Beleza, gente. Essa foi nossa aula de dispneia. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.